Meus amigos, meus irmãos, vamos elevando nossas mentes, nossos corações para o alto, mentalizando o amigo Jesus, nosso Pai, querido Deus, pedindo amparo, a proteção, a permissão que a espiritualidade superior nos acompanhe nesse momento em que estaremos em aprendizado, que possamos, então, mais uma vez, unidos pelos laços da fraternidade, ouvir essa palestra que nos trará paz e amor, justiça e esperanças, graças à qual nos auxiliará a encontrar a porta estreita da salvação, a paz indefinida e morredora para as nossas almas humildes. Que a nossa palestrante use de linguagem franca e direta, que cada um de nós tenha responsabilidade individual e coletiva para lançarmos mão de todos os meios que se nos ofereçam para entendermos o que está sendo passado, que a pobreza da nossa inteligência não nos permita ficar sem entender aquilo que ouvimos e nem nos magoarmos. Senhor, inspira-nos através dos bons espíritos que nos assistem, o propósito de empregar com utilidade o tempo que nos concedestes para dedicarmos a ouvir tão preciosos ensinamentos. Sabemos que encaminhamos a nossa atenção, cujo único fim é desobrigar-nos de graves compromissos que tomamos para com o nosso Criador e Pai, sempre compassivo e bom, voltando os piedosos olhos à humanidade escrava dos erros e das paixões do mundo. Deus tornou verdade as palavras do Cristo e mandou o Consolador prometido, o Espírito de verdade, a essa humanidade muitas vezes esquecida pelos homens. Que toda parte se faça luz. Que assim seja. Então, meus amigos, após essa prece, vamos apresentar a nossa palestrante, então, de hoje. O nome da nossa palestrante é Maria do Socorro Paz. Ela é lá de Campina Grande, da Paraíba. O tema, então, da palestra de hoje será a felicidade possível. Nossa palestrante, profissionalmente, ela foi professora, doutora em língua portuguesa e linguística pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Hoje está aposentada. E no Movimento Espírita da Paraíba, ela está vice-presidente da Fraternidade Espírita, A Caminho da Luz, instituição que fundou junto ao esposo, Antônio Barbosa de Albuquerque, há 31 anos. É expositora espírita, coordenadora de DIGE, ministrante de estudos do Evangelho e de Joana de Ângeles, voluntária do trabalho social na Casa Espírita. Então, essa é a nossa palestrante de hoje, a qual passo a palavra nesse momento. O nosso boa noite a todos, todas. É um prazer novamente estar com vocês, agradecendo a Daniel por esse honroso convite da gente compartilhar experiências. Embora estamos nos extremos deste país, mas estamos unidos, não só pela língua, pela nacionalidade, mas pela espiritualidade que nos une. Essa busca de encontrar na doutrina espírita o alimento para as nossas almas, não é? E esse tema sobre a felicidade possível, nós fizemos a partir do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos o título A Felicidade Não É Deste Mundo. E nós vamos ver justamente o cardeal Marlot, que nós vamos depois analisar a sua resposta, trazendo esse comentário da passagem do Eclesiastes, né? Por quê? Por que será que se diz que a felicidade não é deste mundo, não é?
porque isso vai muito da nossa compreensão de felicidade. O que a gente compreende como felicidade? Em que consiste a felicidade aqui na Terra, para a maioria de nós? Em que consiste a felicidade na visão espírita e até em outras filosofias, como o budismo, como para alguns filósofos, não é? O que é a felicidade? Então, nós precisamos, nessa perspectiva da doutrina espírita, compreender melhor e refletir, já que nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. E a grande dúvida é: possível ser feliz num planeta de provas e expiações? É o que nós vamos tentar refletir e comentar com vocês, não é? Então, na verdade, a concepção que nós temos de felicidade ainda é uma concepção muito ligada ao não sofrimento, a não sentirmos dor nenhuma, a não sentirmos problema nenhum. E aí a gente construiu socialmente e culturalmente uma concepção de felicidade, que a felicidade é você não ter dor, não ter sofrimento, não ter conta para pagar, como se, tirando esses fatores, a gente não fosse sentir problemas, tristezas, incompletudes da nossa alma, né? Então, para muitas pessoas, a felicidade é o quê? É a inexistência de problemas. É ter dinheiro para pagar as contas, isso é muito bom. Claro que é. Ninguém vai dizer que isso é ruim. Mas a felicidade consiste nisso? Então, por exemplo, quando a pessoa está passando por uma situação muito difícil, felicidade para ela é conseguir superar aquele obstáculo, né? Quando nós estamos desempregados, a felicidade maior do mundo é conseguir um emprego, né? Quando nós estamos doentes, a felicidade seria o quê? Se libertar e receber a cura. Então, para a visão nossa material, a felicidade é resolver esses conflitos, esses problemas, e a gente não está envolvidos com tantos problemas. Mas aí a gente se depara com a concepção ainda materialista de felicidade, né? Porque há pessoas que estão doentes e não estão desesperadas. Elas podem até não estar tão felizes, mas elas não estão revoltadas nem desesperadas. Há pessoas saudáveis que não estão bem. Saudáveis, aspeado, do ponto de vista da saúde física, não é? Essa semana eu assisti um vídeo de um médico num congresso em São Paulo. Ele está se tratando de um câncer e ele dizendo, né, que para ele estava vivendo uma contradição muito grande entre a fé e a ciência, porque hoje ele tem muita fé. Então, ele diz que amanhecer o dia e saber que dormiu a noite inteira é uma felicidade, do que você passar a noite inteira tentando dormir e não consegue. Ele disse que a alegria dele ultimamente está nas pequenas coisas. Ele falava nesse vídeo, numa abertura de um congresso de medicina, ele dizendo: tomar banho, como é difícil a gente tomar banho cheio de catéter, cheio de coisas, né? Como é bom tomar um banho sem você ter nada atrapalhando o seu banho. Como é bom você ter vontade de comer. Como é bom ver o intestino funcionar normalmente. Então, ele estava mostrando aquela contradição, né? Que o médico sabe, você está nessa condição, mas isso vai passar. Isso vai ser resolvido. E o que não for resolvido vai ser resolvido espiritualmente, a gente sabe disso. Mas nós ainda nos apegamos muito à ideia de felicidade, como está aqui nessa mensagem da felicidade não é deste mundo, em que o Cardeal Marlowe fala justamente que muita gente pensa que a felicidade é justamente quando você tem a riqueza, o poder e a juventude nas mãos. E ele diz que nem mesmo as três coisas dessas reunidas, né, que são tão desejadas no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontra. E ele diz, nem mesmo essas três coisas juntas garantiria a felicidade do homem na Terra. Por quê?
porque o Cardeal Marlowe está falando justamente desse conceito de felicidade que a sociedade passa para a gente, que a cultura passa para a gente. Porque quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, que pela tradução do hebraico a gente sabe, avante os aflitos, perseverem, não se paralisem na dor, não se paralisem no sofrimento, continua, avante, vai no teu percurso de aprendizado. Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele não disse que a gente deveria ser masoquista. Ele estava dizendo que as dificuldades que nos chegam, as dores e os problemas, eles têm um objetivo maior de nos ensinarmos algo que precisamos aprender, algo que a nossa alma ainda não se conectou, algo que está lá no nosso inconsciente atrapalhando a nossa felicidade e que precisa ser experienciado para que a gente possa se libertar. Mas o que a cultura faz, certo? O que a cultura faz para a gente pensar e não compreender o conceito de felicidade como um bem-estar, como uma compreensão do que nos acontece, como um estado de aceitação, de tranquilidade em relação ao que se passa. Por que a gente está ainda nesse conflito, nessa confusão? Porque a cultura nos passa uma concepção muito errônea de felicidade. Como o mundo é materialista ainda, e Kardec vai dizer lá na introdução do Livro dos Espíritos, qual é a função do espiritismo? Combater o materialismo da nossa sociedade, da nossa cultura. E onde está esse materialismo? Todas as coisas que são nos mostradas. Então, nós vamos ver que existem 3 ilusões do mundo material que nos atrapalha nessa busca dessa felicidade que a gente vai chegar a descrever, que é o que a doutrina espírita nos traz como compreensão do que é essa felicidade possível no nosso estágio na Terra. A primeira ilusão é o que a gente vê aí na mídia, a ilusão de sucesso e de imagem. São 3 ilusões fortíssimas. A segunda ilusão, a ilusão do prazer. A terceira, a ilusão de ter. Então, essa ilusão do sucesso e da imagem leva a gente a educar nossos filhos a botar na melhor escola, mas não é porque a melhor escola vai ensinar para preparar para a vida, é porque a melhor escola pode dar a ele o melhor emprego, o melhor salário, porque a gente acha que se ele tiver o melhor emprego, o melhor salário, ele vai ser feliz. Quantas pessoas eu já vi dizer assim, ai, fulana, como é que tá? Ah, fulana tá tão bem. Sou uma amiga minha, há bem 20 anos atrás. Ah, minha filha está ótima, ela se casou com um filho, aí disse o nome de uma empresa de carro alemã, famosíssima. Ela estava muito feliz. Olha o conceito de felicidade. Ah, tá, claro que a gente vai se alegrar se o filho passou no concurso, se o filho conseguiu um estágio. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente preparar as crianças desde cedo para ser o primeiro da classe, para ser o primeiro a passar em tudo, para ser o mais inteligente, porque é como se a gente visse só a perspectiva material. E a nossa sociedade, ela ganha com isso, isso rende milhões. E isso é colocado na cabeça da gente, da cultura toda, certo? Isso é colocado, essa ilusão do sucesso, da imagem. E hoje, com as mídias, nem se fala. Isso aí eu nem vou entrar nesses detalhes que vocês estão por dentro também. Então, a ilusão do sucesso e da imagem está adoecendo nossos jovens. Quantos jovens hoje estão se suicidando porque não aceita a sua imagem, não aceita a sua condição social, não aceita não ter dinheiro, aceita o pai da ordem e dizer, você só vai para aquela festa quando você completar 16, 17 ou 18 anos. Ele quer ir aos 13, aos 14, certo? Então, assim, aí esse jovem já acha que é infeliz, porque ele não tem uma visão maior e a felicidade para ele é poder estar nessa ilusão que está sendo colocada em massa em todas as mídias para eles. Eu fiquei chocada semana passada quando uma amiga nossa disse que a prima dela, de 11 anos, tinha tentado suicídio. Onde é que na minha adolescência a gente ouvia falar que uma pessoa, um adolescente com 17, 18 anos, tentava suicídio? Era a coisa mais rara do mundo.
Por que essa febre hoje de obsessão, de suicídio, de automartírio, de tanta coisa? Porque os nossos jovens estão perdidos nessa busca de valores. E a sociedade está em cima, só alimentando a ilusão do sucesso, a ilusão da imagem, a ilusão do prazer. Todo mundo tem que ter prazer. Prazer não é mais. Eu me lembro que quando a gente ia para um boato, não tinha nem foto, a gente ia lá, dançava. Hoje em dia o povo vai só tirando foto, grava, e ninguém dança, ninguém faz nada, certo? Porque tem que estar tirando as fotos para postar. Então, assim, nós não estamos deixando de viver o momento presente, pensando exclusivamente no que eu tenho que aparentar. Eu tenho que ter essa foto para mostrar o que eu comi, o que eu fiz. Então, enquanto essa ilusão que está aumentando agora muito na sociedade, ela está gerando também mais depressão, mais tristeza, porque as pessoas aí, fulano consegue fazer aquela cirurgia, eu não vou conseguir. Hoje, hoje, isso já faz mais de 10, 15 anos, não sei nem se eu estou adiantada, atrasada, melhor dizendo. Presente aniversário de muitas meninas, aqui no Nordeste, é ir para Belo Horizonte fazer uma cirurgia de nariz, fazer uma cirurgia de orelha. Ninguém vai fazer por perto, que é para ninguém saber. Vai para Belo Horizonte, que é mais, certo? Fez uma viagem, pronto. Então, não estou sendo contra nada disso, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa tem direito de querer melhorar a sua aparência e tudo. Outra coisa é a gente achar que a gente só vai ser feliz se tiver nesse padrão. Isso aqui é que está sendo colocado para a nossa sociedade e hoje com muito mais ênfase para os nossos jovens. Então, essa ilusão de ter, de aparentar, de ser, certo? De expor uma imagem que a gente não é, isso tudo é uma ilusão que nos acrescenta muita tristeza e muita dor, porque no íntimo a gente sabe que não é. Que não é isso que traz a felicidade. Então, essa concepção materialista do mundo, que valoriza mais o externo do que o interno, que valoriza mais o aparentar do que o ser, certo? Que valoriza mais o ter do que o ser, está lá no Evangelho. Se entrar uma autoridade numa sala, todo mundo se levanta e dá o lugar. Se entrar um trabalhador, um pai de família, ninguém se levanta. Está lá no Evangelho. Então, nós ainda valorizamos muito essa coisa, né? Então, o que leva também a gente a alimentar tudo isso? Qual a causa dessa concepção materialista na sociedade? Vocês conseguem imaginar? Qual seria a causa dessa onda materialística? E como Jesus disse, que até os escolhidos se perderiam. Está lá no Evangelho. Né? Que até os escolhidos, ou seja, os que compreendem o Evangelho, os que estão caminhando, muitos de nós poderemos nos perder nessa onda. Né? Por quê? Primeiro, o apego, que cria necessidades fictícias que nós não as temos. Mas por que a mídia faz isso? Porque eles vivem do anúncio, da influência, das propagandas subliminar, que eu não sei se vocês já ouviram falar, eles botam lá no filme, e quando você sai, você escolhe a pipoca, o refrigerante, o que foi colocado lá. Já foram feitas pesquisas sobre isso. A cada não sei quantas imagens, que é numa rapidez, aí eles botam, tome tal refrigerante, compre tal coisa. E a pesquisa feita depois, no final, as pessoas saem e vai fazer o que estava lá subliminarmente, escondido lá, tão rápido que a nossa vista não vê, mas o cérebro registrou. Então, são muitos recursos, minha gente, que eles utilizam. Vocês vejam as propagandas hoje nos desenhos para as crianças. Todos os canais que já estão preparados, tudo de brinquedo, de roupa, de tudo ali, para as crianças pedirem aos pais. Bom, mas a gente não vai entrar nisso, que o nosso fator aqui é de mais puxar para a espiritualidade. Eu não vou entrar muito nessa questão de educação, de filhos, de influência na educação. Mas isso tudo tem a ver com a nossa religiosidade também materialista, certo? A gente ainda crê num Deus que ele dá tudo a você se você for bonzinho, se você rezar muito, se você
der ajuda aos pobres, aí Deus vai ser bonzinho com você. Deus vai me dar porque eu estou dando, é como se fosse uma troca. Então, isso também não funciona, essa visão de religiosidade como troca. Então, tudo isso acontece porque nós temos a ignorância da espiritualidade, do ser imortal que somos. A felicidade, quando o cardeal Marlowe diz, não é deste mundo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, no item 20, ele está dizendo justamente, não é deste mundo como a gente concebe aqui. Mas Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 620 a 622, ele vai dizer o que é a felicidade relativa, possível ao nosso estágio. Então, precisamos, primeiramente, sair dessa visão materialista. Quantas mães eu tive que consolar? Meu filho não consegue estudar. Na 8ª série, 8º ano hoje. Meu filho não quer estudar, meu filho. E o que é que tem que ele não se forme? Qual é o problema? Ele só vai ser feliz se for formado? Ele pode escolher outro curso e continuar a sua vida, porque ele tem que ser formado. Então, são aprendizados que nós vamos juntando. Quando a gente tem um netinho com síndrome de Down, que é o meu caso, aí você... Quantas mães olham para aquelas crianças ou pessoas com pena? Elas não compreendem, não, elas têm pena. Pena é aquela ignorância nossa, coitadinho, não vai se formar, não vai nunca tomar conta da sua vida só dependendo do nível. Essa é a visão materialista. A visão espírita qual é? Meu Deus, que espírito forte. Eu olho para meu netinho, que alma forte. Aceitar reencarnar assim, com esses limites, com essa alegria, com esse olhar que cativa. E que aprendizado nosso, dos pais e da gente, família, de poder aprender com uma situação dessa. Essa é a visão espírita. Essa é uma visão espiritualista. Então, não existem coitadinhos. Não existem coitadinhos. Existem pessoas que estão passando por provações, por necessidades evolutivas. Então, se você tem, no meu caso, digamos, eu tenho 8 filhos, 7, 1 do coração, 1 entreguei a Deus, agora eu tenho 7. Eu não penso mais que se meu filho não se formar, ele não vai se dar bem na vida. Tem um ainda que não se formou, e não sei se vai. Para mim, o mais importante hoje é ele se descobrir quem ele é e o que é que ele precisa fazer. Ah, porque fulano passou no concurso, conseguiu, e o outro, coitadinho, não consegue. Não é coitadinho. Não é. São necessidades evolutivas. Então, nós mesmos, quando olhamos, a gente já taxa de feliz e infeliz, sortudo, azarado, evoluído, atrasado. Aquele deve estar sendo muito castigado para reencarnar daquele jeito. Não, são necessidades. O pai e o avô de André Luiz, no livro No Mundo Maior, depois que André Luiz encontra o pai nos umbrais, que socorre, encontra o avô, aí o avô vai atrás da irmã, que ele tirou a herança todinha dela, se encontram no plano espiritual, Zenóbia vai, faz o arrependimento, faz a reconciliação, e eles voltam a reencarnar, aceitam reencarnar como filho da irmã, que ele usurpou todo o dinheiro e a felicidade dela. Ela o perdoa e ainda vai ser mãe dos dois. E está lá dito pela espiritualidade, eles vão ter uma profissão que não vão ganhar muito dinheiro, porque não souberam usar. É a bênção para a alma deles. Eles vão ser pedreiros na terra. No Brasil, né? Porque o pedreiro na Alemanha ganha bem até demais. Aqui no Brasil é que a coisa não funciona, mas na Alemanha, pedreiro ganha igual um engenheiro, não tem nada a ver. Bom, mas eles estavam falando da realidade brasileira. Então, veja, ele é um coitadinho, ele vai ser um infeliz que é pedreiro? Não, gente. Ele está tendo a oportunidade grandiosa de fazer um aprendizado na vida dele. Então, quando a gente tem essa visão espiritual, você vai olhar para as cenas, para as situações suas e de sua família,
dos seus amigos, dos seus filhos, você vai olhar diferente. Então, essa concepção que não é materialista nos ajuda a gente ficar mais tranquilo. A gente ficar mais tranquilo em relação ao que nos acontece e que acontece aos outros. Então, a nossa ignorância é grande ainda sobre isso. Então, o apego aos bens materiais, a visão materialista, não nos deixa enxergar que nós podemos ser felizes. Mas como é essa felicidade, né? Aí é onde a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, olhando o conceito de felicidade, a gente vai ver o quê? Que a felicidade é um estado de bem-estar e contentamento. O dicionário de Heinz, ele Fechou teu microfone, Socorro. Está fechado. coisa suave, a folha de papel que eu coloquei aqui em cima tocou e... Pois é, vamos continuar. Então, veja bem, ele vai dizer o quê? O Wise. O conceito de felicidade é justamente essa qualidade do bem-estar, não é? De uma consciência plenamente satisfeita, um estado de contentamento, satisfação e bem-estar. Aí eu pergunto, esse estado de contentamento e bem-estar não é relativo às pessoas? Porque você poderia dizer, tem pessoas hoje no Brasil que ganham, digamos, 15 mil reais. Para umas, ela vai dizer, tá bom meu salário, outras vai dizer, ainda não está. Ela pode não estar contente ainda. Não é relativo? Não é? Então, um pode ganhar 5 mil reais de graças a Deus, Senhor, estou pagando minhas contas, estou caminhando. Outro ganhar 15 mil e achar que não dá. Por quê? Porque o apego, o aumento das necessidades fictícias, o alimentar essas necessidades faz com que você sinta necessidade de mais. E pela nossa maneira de ver, a gente vai achar que está bom ou não. Então, é um conceito subjetivo, não é? Vai depender de cada pessoa, por esse conceito aqui do dicionário. É um conceito subjetivo. Tem gente que está fazendo tratamento de câncer e está bem consigo mesmo. Aceita e está bem. Está fazendo o tratamento, está se sentindo bem, não está revoltado, está compreendendo, está buscando se ajudar. Então, o que se diz, na verdade, na codificação sobre a felicidade, qual o real sentido da felicidade? Está baseado nos princípios de que Jesus nos fala. E aí a gente vai ver que na questão 621, os espíritos perguntaram a Kardec, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? O que é que ele diz? O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Olha aí. Então, há uma felicidade possível no nosso estágio? Sim. Quanto mais o homem obedece às leis de Deus, mais ele caminha com a consciência tranquila. Mas ele caminha evitando males maiores sem se comprometer. O homem é o artífice da sua infelicidade, ou seja, nós escolhemos muitas vezes, movidos pelo orgulho e pelo egoísmo, nós escolhemos situações dolorosas, certo? Então, na verdade, a reflexão deveria ser: o que é que nós queremos nessa vida? A alegria de agora, que se converta em tristeza depois, ou a tristeza agora que nos trará a verdadeira felicidade? Isso para as grandes dores. Quando a pessoa diz assim, se eu souber que eu tenho um câncer, eu me mato. Olha, uma pessoa que pensa assim, veja bem o que é que ela está pensando. Ela não está conseguindo se ver, primeiro, como ser espiritual. Ela acha que morreu, acabou. E não é verdade, a gente sabe disso. Segundo, ela não está imaginando
as dores que ela vai causar nos outros. Não só nela, depois. E a questão de que, no Espiritismo, a gente sabe que a doença de agora significa a felicidade da nossa alma, a limpeza do nosso perispírito, o trazer para a matéria as sombras da alma, as dores do passado, os conflitos, os dramas, não é verdade? Então, a gente sabe disso, que a doença, então, qual é o melhor? Você ter a alegria de agora, que se converte em tristeza no futuro, ou a tristeza agora, que nos trará a felicidade verdadeira. Ou seja, nós sabemos que as provações, as doenças, as dificuldades são situações que estão nos chamando para uma renovação, para uma felicidade lá na frente, porque nós vamos amadurecer. Então, a felicidade, mais uma vez, que Jesus promete aos aflitos, é justamente o aprendizado da mudança. É aquele que compreende por que está sofrendo e procura se ajudar. E a gente sabe também que dentro dessa proposta, como diz Emmanuel, na mensagem 110, né, ele vai dizer que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, veja bem, o que adianta a gente estar sorrindo e estar caindo espiritualmente? É melhor a gente estar passando por situações dolorosas e nos libertando do nosso passado. Então, na pergunta 920, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Completa? Não. A pergunta anterior disse: aqui é possível, a nossa vida grosseira, a nossa condição, que é a gente agir de acordo com a nossa consciência e compreender a dor. Então, ele vai dizer: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser feliz quanto possível na Terra. Mais uma vez o termo, possível. Ser feliz quanto possível. Então, para a gente não imaginar que a gente está aqui só para sofrer e espernear. Não, nós temos momentos também de alegria, nós temos momento também de gratidão, nós temos momento em que nós estamos em condições de ajudar do que mais do que de quem receber ajuda, porque quando o sofrimento é muito grande, a gente precisa mais de ajuda do que ajudar. Então, a gente poderia dizer que há os felizes na Terra que são infelizes. Estão sorrindo hoje porque alimentam no mal ou uma vida de doenças no futuro, certo? Estão sorrindo hoje porque alimentam o quê? Os vícios, a maldade, aí acha ótima a vingança, me vinguei de fulano, estou feliz, vou comemorar hoje, pago para todo mundo, estou feliz, o que foi que houve? Eu me vinguei, eu consegui fazer o que eu queria, mostrei a fulana Beltrano. Essa é a felicidade da ignorância, da nossa ignorância espiritual. Por outro lado, há os infelizes, aspeados aí, infelizes, felizes, que são os resignados, os resilientes, os que sabem por que sofrem, certo? Porque se consolam na mensagem do Cristo, na doutrina espírita, ou até em outra filosofia. Eles estão passando por situações dolorosas, mas eles não estão reclamando. Eles sabem que tudo aquilo é um aprendizado e que tudo aquilo vai passar. Inclusive, a mentora espiritual Joana de Ângela, ela diz, através de Divaldo Franco, desejar-se uma existência física sempre risonha e fácil constitui imaturidade psicológica. Estado de infância não vivida, que foi transferida para a idade adulta, porquanto em tudo e em todo lugar o processo de crescimento é como um contínuo parto, que proporciona vida, mas que oferece também um quanto de dor.
Ou seja, não existe aprendizado sem dor. Tudo é difícil, tudo no começo é difícil. Tudo no começo dá trabalho. Até a letrinha para eles aprenderem a fazer letra cursiva, com uma criança, tem que treinar a mãozinha, tem que treinar no lápis e o dedo para ele ir aprendendo, porque a mão não vai. Tudo que a gente imaginar requer de nós um esforço. E nem sempre esse esforço é bem-estar. Então, a felicidade, nesse sentido, como Joana diz, querer uma vida sem movimentação na intelectualidade, na mediunidade, nas relações familiares, no trabalho, nas relações afetivas, era ser uma pessoa inerte no mundo. Sabe aquela vida aguada que não sai do canto? Tem gente que é doido que apareça alguma novidade para ver se muda, né? Mas se muda para melhor. Então, na verdade, é imaturidade nossa imaginar que aqui na Terra nós não vamos ter problemas, nós não vamos adoecer, não vamos enfrentar desafios em família, no trabalho, em todas as situações, porque nós somos espíritos em evolução. Nós estamos ainda num planeta em que o mal predomina em nós, não é nos outros não, gente. A gente tem que dizer em nós, meu Deus, o mal predomina em mim. O que é que eu faço para diminuir esse mal? O egoísmo predomina em mim, o que é que eu faço para diminuir esse egoísmo? Enquanto a gente não tomar consciência disso, a gente não constrói felicidade, porque a felicidade é a construção do reino de Deus em nós, é a construção da misericórdia, da bondade, da doação. E a gente vai chegar a esse conceito de felicidade já já. Primeiro, eu quero ler a questão do Livro dos Espíritos, ainda na sequência, 922. 920 e 921, agora vamos para a terceira. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, né? É subjetivo, cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que é que vocês acham? Boa noite, seu Edgar, seja bem-vindo. Marilene também. O que é que nessa pergunta aqui a gente pode entender? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Para mim, essa resposta é fantástica. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Para mim, isso aqui resume o evangelho inteiro de Jesus. Porque a consciência tranquila, ela só se constrói a partir de um autoconhecimento, de eu sei que eu estou fazendo o que a consciência me pede. Se eu não tiver uma reflexão interior, eu não vou saber o que é que a consciência está me pedindo. Como ele começa dizendo, com relação à vida material, é a posse do necessário. E aí a gente se debate. Meu Deus, o que é supérfluo? Isso que eu estou querendo é supérfluo ou é necessário? Aí, certa feita, perguntaram a Chico Xavier. Chico, como a gente saber o que os espíritos tanto falam, o que é o necessário, o que é o supérfluo, o que é o necessário? Como fazer a diferença? Aí Chico disse, o pão é necessário, a manteiga é o supérfluo. É muita profundidade. Porque sem o pão ninguém vive. Mas a manteiga é até bom não ter muita, porque senão vai dar esteatose hepática, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, veja bem. A vida material é a posse do necessário. Essa posse do necessário vai estar de acordo com a consciência de cada um de nós. O que é que na minha consciência é necessário? O que é necessário? Eu preciso de um carro seguro, confortável. Posso comprar? Sim, tudo bem, tudo ok. Mas minha felicidade não é isso. Isso aí está ajudando eu construir minha vida, eu ir para o trabalho, eu poder fazer uma viagem segura. É diferente. Eu ter o que eu sei que é necessário e de eu colocar minha felicidade em bens materiais. Vocês percebem a diferença, não é, gente? Então, a posse do necessário
É o alimento, é o medicamento, é uma moradia digna para cada um, é o emprego. O que é o necessário para cada família sobreviver? O que a gente poderia imaginar? É ter direito a um tratamento médico, não é? O que é necessário? O supérfluo eu nem vou falar, deixa para lá, a gente imagina aí depois. Porque é mais difícil a gente parar no necessário. A gente sempre vai achar que o supérfluo é necessário. E aí eu não vou mexer nesse agora. Então, com relação à vida material, é a posse do necessário. Você é grato pela sua vida? Você agradece seu salário? Você abençoa? Senhor, eu te agradeço por esse alimento, abençoa, Senhor, essa refeição. Preciso fazer uma prece, né? Você é grato pelo que chega a você? Porque essa gratidão faz a gente reconhecer e atrair uma energia boa do universo e mandar outra de gratidão para a vida que a gente vai receber. A posse do necessário. Com relação à vida moral, a vida moral aqui entra aquela questão de lei de Deus, as leis divinas e morais, é a nossa consciência, a nossa ligação com Deus. Com relação à vida moral, a consciência tranquila pelo dever cumprido. Consciência só vai ser tranquila, ó, se eu estiver fazendo o que minha consciência já diz. Se tua consciência diz que você deveria estar num trabalho voluntário, vá. Vá nem que seja 2 horinhas por semana. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando a gente desencarnar, a consciência vai dizer, eu podia ter trabalhado 2 horinhas por semana e eu não fiz. Não deixa a tua consciência ter do que te reclamar depois. É importante isso. Mas para que eu escute a consciência, eu preciso me conhecer, refletir um pouco sobre mim. Como é que eu vejo a vida? Como é que eu vejo o trabalho espiritual? Ah, eu não posso não, porque tem muito serviço em casa. E o que é que tem que você deixa a casa? A louça para lavar no outro dia? O que é que tem que você deixa o banheiro sem lavar um dia? Não sei. Mas tem gente que está precisando da tua ajuda. Tem creche, tem orfanato, tem entidades sociais, tem casas espíritas hoje, depois da pandemia, sem trabalhador, fechando atividade, porque os espíritas não estão voltando para as suas searas. Onde está a nossa consciência? Ela vai estar tranquila? Está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, que a gente deveria até diminuir as nossas tarefas para divulgar a doutrina espírita. Imagina. Leva as crianças junto, vai junto, chama o companheiro, não quer ir não, vou só, pega o Uber. Eita, Jesus, eu estou apelando hoje, vocês me perdoem, tá? Mas é porque eu sou assim mesmo, eu sou dramática, então não tem jeito. Então, vamos lá. Mas eu penso nisso, gente. Essa consciência tranquila. Não é ninguém que vai te julgar, não é Deus, é você mesmo. Somos nós mesmos que vamos dizer, eu podia ter feito mais um pouquinho. Eu podia ter perdoado aquela pessoa. Eu podia ter sido mais generosa com a minha mãe, com meu pai, com meu tio, com meu companheiro, com minha companheira. Sei lá, a relação aí cresce. Somos nós que vamos cobrar. E felicidade é isso, é bem-estar interno. A casa pode estar toda bonitinha, limpinha, mas se você não estiver bem, esse externo, você pode ir para um parque, para uma viagem mais linda do mundo. Se você não estiver bem, você não vai curtir, porque você não está bem. Então, os espíritos responderam de uma profundidade incrível. Então, vocês vejam, para a vida material, a posse do necessário. Vamos aprender a agradecer o que a gente tem e a não sentir tanta falta de tantas coisas que colocaram no juízo da gente. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e o último, a fé no futuro. O que é a fé no futuro? A confiança na providência divina, a esperança de que tudo vai passar e um dia a gente vai estar melhor, a alegria de viver, de encontrar alegria nas pequenas coisas, certo? Essa fé no futuro, não deixar o desespero pela falta do dinheiro, pelas doenças, pelos problemas, a gente não se deixar levar. Então, essa fé no futuro é a certeza de que ninguém é injustiçado. Existem injustiças,
mas não existem injustiçados. Deus é amor, e se a lei chegou, é porque a gente está precisando se libertar. É uma oportunidade. E aí a gente vai entender que, segundo Aristóteles, na sua metafísica, ele vai dizer que a felicidade é o cultivo das boas virtudes, que o homem deveria conseguir, para ele conseguir ser feliz, ele tem que conquistar virtudes, e aí ele alcançará a felicidade. Então, para ele, a felicidade é um estilo de vida. O ser humano precisa exercitar constantemente o que tem de melhor dentro dele. A felicidade, segundo Aristóteles, é o único objetivo do ser humano. E se para ser feliz é preciso fazer o bem ao outro, então o homem é um ser social e precisamente um ser político, e por isso ele precisa se conhecer. Nós ainda não nos conhecemos. A gente não acredita que proporcionando a felicidade aos outros nós seremos felizes. A gente ainda acha que a nossa felicidade é eu fazer o que eu quero, o que eu sinto falta. E aí nós vamos ver que no conceito de felicidade, o primeiro conceito de felicidade é justamente félix, de fértil, ou seja, o fruto. A fertilidade é o dar. Então, você veja, o primeiro conceito de felicidade é de fértil, fruto. Não significa receber, significa doar. Então, o que quer dizer esse conceito de felicidade como doar? Que a gente só vai ser feliz quando a gente aprender a doar. Que a alegria de receber, a gratidão do outro que recebeu a nossa ajuda não tem limite. André Luiz, no livro Nosso Lar, atendeu a muitas pessoas, mais de 6.000 consultas grátis. Só 15 se lembraram de agradecer a ele e rezavam por ele todo dia. E desses 15, ele foi ajudado, ele se melhorava com as orações de gratidão dessas pessoas. Lembra daquela história de Chico, que a vizinha mandou matar o cachorro dele, porque o cachorro estava doente, e ele ficou magoado? Aí Emmanuel chega um dia de Chico, tua mágoa está grande no coração, está atrapalhando até a psicografia, Chico. Peraí, vamos tirar isso. O que é que eu faço, meu irmão? Você vai ter que dar um presente a ela muito bom, tem que dar a ela uma coisa que ela goste muito, que ela tenha alegria. Ele diz, mas é fogo, ela mata meu cachorro, e eu ainda vou ter que dar um presente a ela, Chico. Faça que você vai ver. E aí Emmanuel diz, procure saber uma coisa que ela precisa, que ela gosta, que ela vai ficar muito feliz. E aí ele disse que, comprou, sabia que ela precisava de uma máquina de costura naquela época, na década de 40. Vocês imaginam, uma máquina de costura era um artigo de luxo, era como uma televisão nas residências. Então, ele compra uma máquina caríssima, dividida não sei quantas mil vezes, e vai, chama a mulher e entrega. Quando a mulher recebe essa máquina, ela tem uma alegria tão grande, ela tem um sentimento de gratidão tão grande, ela abraça Chico, ela agradece, e na mesma hora que a energia dela todinha de gratidão vai para o coração de Chico e tira a mancha escura. E ele melhora. Então, o que a gente aprende com essas histórias, o que a espiritualidade está dizendo, e até mesmo um grande filósofo como Aristóteles dizendo para nós, como o homem é um ser social, nós não vamos ser felizes se o nosso grupo também não estiver feliz. Se aqueles com os quais convivemos não estiverem felizes. Se os nossos irmãos do abandono não estiverem felizes. Então, na hora em que nós proporcionamos alegria aos outros, a gente recebe aquela energia amorosa, ela volta para nós. Então, quando entendermos que só há um prazer em dar maior do que o de receber, que quando você dá com boa vontade, que você quer ver a alegria de alguém, essa energia, ela é tão boa, ela envolve o outro. E o outro recebendo aquilo ali, e tendo a gratidão e a alegria, ele joga de volta para você. Aí você vai me dizer, Socorro, mas tem pessoas que são ingratas. Essas estão nos ensinando a dar desinteressadamente.
não se desanime com elas. Você vai encontrar pessoas gratas, certo? E mesmo que você não encontre agora, um dia, quando elas acordarem, elas vão te retribuir. Há espíritos que reencarnam para pagar dívidas. Eles reencarnam para ajudar uma pessoa numa provação difícil, gratos a elas porque receberam de outras vidas. Então, o bem, não existe alegria melhor do que a gente proporcionar o bem ao outro. Quando você proporciona o bem, você gera alegria em você. Porque a energia de Deus é a energia amorosa. Deus é amor. Então, digamos que alguém está lá no desespero, orando, pedindo que apareça alguém para lhe ajudar. E você é essa pessoa. Outro dia eu estava entrando num edifício, tem mais de 15 andares. E estava um dia, uma sexta-feira, perto de um feriado, eu ia para o dentista, eu passando assim, eu sou muito atenciosa para o que acontece ao meu redor, e aí eu vi duas pessoas juntas, dizendo, não, a gente não vai agora não, não, eu estou insegura, deixa eu ver se aparece alguém para ir para a médica com a gente. Eu vi isso de longe, já cheguei perto, bom dia, alguém está precisando subir? Vamos junto, estou indo também. Ah, minha filha, olha, foi o elevador todinho, essa mulher me agradecendo. Disse que eu era um anjo, que Deus tinha botado na vida dela, porque elas duas estavam ali há um tempão e não tinham coragem de pedir a ninguém. E eu fui lá. Eu fui lá. Eu vi a conversa de longe, eu disse, espera aí, vamos ali. Você imagina, eu digo, meu Deus, uma coisa simples dessa, mas para aquelas duas, era um tormento, gente. Para mim não era nada fazer aquilo ali. Mas para elas, o medo, o pavor, a insegurança. Então, você pode ser a realização do bem na vida de alguém, desde que você esteja atento. Então, nós vamos proporcionar bem-estar, felicidade, se a gente não for egoísta. Ficar olhando só para o meu nariz, para o meu mundo, para o meu umbigo, eu preciso disso, eu só tenho que fazer isso, e eu não olho de lado, e eu não olho adiante, e eu não vejo as necessidades ao meu entorno, aonde eu estiver, com quem eu estiver. Quando você está num lugar, você é o primeiro a socorrer? Parabéns, você é uma pessoa ativa. Ou você é o último? Você percebe que tem alguém na sua família, você é o primeiro a se prontificar? Ou você é aquele que todo mundo faz a lista e fulano não responde no grupo do WhatsApp que ele vai ajudar na campanha da família? Vejam, nós temos todas as oportunidades de exercitar as nossas virtudes. Está lá no livro Céu e Inferno. Quanto mais defeito, mais sofrimento no plano espiritual. Quanto mais vícios, mais dores. Quanto mais abertura de mente, de coração, de compreensão da vida, mais felicidade. O oriental vai nos dizer que nós, ocidentais, deixamos muita felicidade. Vocês ouviram o barulho? Gente, foi muito forte aqui, viu? Que a gente deixa a felicidade para amanhã. A gente morre de trabalhar hoje, que é para ter 5 dias ou 10 dias numa viagem. Então, no budismo, ele diz assim, a sua felicidade é hoje. Esteja bem com você hoje. Procure investir no seu bem-estar hoje. Você não sabe se amanhã vai estar vivo. Faça aquele bem possível hoje. Ah, o que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer nada? Amanhece o dia assim, o que eu posso fazer de bom hoje, de diferente? Faça uma coisa diferente. Ligue para alguém, faça uma visita, vai ajeitar aquela plantinha que está lá morrendo e você não trocou de vaso. Vai fazer qualquer coisa. Passear com o cachorro, sei lá. Assistir aquela palestra que a gente está devendo à consciência que não assistiu. Sei lá. Vai procurar fazer coisas que você sabe que você está fazendo, que você precisava fazer. Eita, nunca mais eu liguei para aquela minha tia lá do fim do mundo. Meu Deus, eu acho que já faz um mês que eu não vejo minha mãe. Não sei o que vai acontecer. Mas o importante é a gente, essa consciência tranquila de que estamos cumprindo com o nosso dever.
O nosso dever, para Freud, a felicidade é buscar o autoconhecimento, e Jung também, é a gente se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente vai aguentar a dor de ser imperfeito. Jung diz que é das maiores dores mais difíceis a gente suportar a nossa imperfeição, porque a gente quer ser bonzinho, bonitinho, né? Evoluído, a gente acha que tem uma missão, né? Grandiosa, mas a missão é grandiosa. É a argila que Deus nos deu, que é a nossa vida, para a gente construir com ela, com esse barro divino, a gente construir o nosso vaso interior de realizações, de felicidade, de bem-estar, de se libertar dos vícios que nos atormentam. Então, é possível, sim, se construir um bem-estar aqui na Terra. Basta que a gente desenvolva uma consciência maior das nossas necessidades espirituais e evolutivas. Basta que a gente procure estar se conhecendo, para você saber o que é que sua consciência vai depois lhe acusar. Ai, meu Deus, se realmente eu não fizer isso, eu sei que eu vou me cobrar. Eu sei que eu não vou ficar bem. Eu sei que eu preciso fazer algo. Então, esse olhar para dentro, para a gente se conhecer, se descobrir, por que é que eu estou infeliz? Por que é que eu ando tão triste? Porque essa tristeza, ela denota que nós não estamos conectados conosco mesmo, com as nossas necessidades maiores. E talvez até com a nossa fé, talvez ela não esteja tão bem encaminhada. Porque ter tristezas, nós vamos ter, dificuldades, faz parte do aprendizado evolutivo. Eu não posso viver na tristeza, mas eu vou passar pela tristeza. Se eu viver na tristeza, ela vai virar uma depressão, ela vai virar o quê? Uma coisa pior. Eu preciso me cuidar. Mas o mundo diz assim, vai para o shopping fazer compra que você fica bem, pelo amor de Deus. Não é? Você vai se endividar e depois vai sofrer porque se endividou, comprou o que não queria, o que não precisava, não é? O que nem gostava, comprou no impulso. Não é isso. Nós somos espiritualistas e espíritas. Então, a gente sabe que nós precisamos construir o nosso bem-estar. Cuide de você, cuide das relações de amizade, cuide das relações familiares. A gente precisa ter esse olhar para nós. É preciso ter alegria. É preciso amanhecer o dia, olhar e sentir alegria. Não é aquela euforia de quem está apaixonado, não, que a paixão tem data de validade. Né? Paixão é um estado alterado da consciência. Depois volta ao normal. A gente está falando dessa gratidão. Eu não sei se é porque eu passei por um luto e considero que eu já estou numa fase bem melhor, graças a Deus, mas hoje eu consigo olhar e ver a experiência, quanto ela me enriqueceu, quanto passar por um luto me ajudou a olhar a vida hoje diferente. Eu vejo tudo hoje diferente. E procuro viver mais o dia de hoje. O que é que eu preciso fazer hoje? Como é que as coisas estão hoje? Olhar se eu não estou bem, parar um pouquinho para ficar melhor. Tentar viver esse hoje, porque não coloca essa felicidade só amanhã, depois, porque não dá certo, não. Nós precisamos viver bem hoje, entendendo esse roteiro hoje, caminhando com essa consciência espiritual, para a gente poder não chegar no plano espiritual com a dívida agravada, com a dívida estacionária, certo? Ou com outros tipos de dívida que vocês vão encontrar no livro Ação e Reação, em que Luísa Marina, aliás, estava com a dívida agravada, porque o que ela prometeu no plano espiritual, não se envolver com o noivo da irmã, e ela se envolveu. Se envolveu. Ela se envolveu, ela não podia se envolver, veio com a idade, uma diferença de idade grande, para ver se ela não se envolvia com o noivo da irmã. E ela se envolveu. E o noivo, na véspera do casamento, diz à noiva que não vai casar com ela porque ama a irmã dela. O que é que ela faz? A noiva toma veneno de rato e se suicida. E essa irmã, depois de sofrer muito com essa atitude, fica com ele. Eles ficam juntos.
5 anos depois, Marina tem uma filha. Quem volta? A irmã suicida. Surda, muda, com problemas mentais, por conta do suicídio. Quando essa criança está com 5 anos, o marido adquire lepra e vai para um leprosário. E ela entra em desespero, porque está sem marido, poucas condições financeiras e uma filha doente. E ela pensa em se matar. A mãe pede ajuda a Silas, e na emergência do plano espiritual, eles vão à casa de Marina para que Marina não suicide naquele dia. Quando eles chegam lá, ela já está com um copo de veneno na mão. E ele diz para ela, minha irmã, antes de você tomar o veneno, vamos fazer uma prece. Ele diz na mente dela e ela para e vai fazer a prece. Quando ela começa a pensar em Deus, ele bate na mão dela e ela joga o copo quebra, o veneno cai no chão. Ela sente que aquilo é um aviso, começa a orar, a chorar. Eles aproveitam para lhe dar ali o passe espiritual, a ajuda espiritual. Ela adormece, eles a retiram do corpo para ela conversar com a mãe, Luísa. A mãe implora para ela, minha filha, sua dívida já foi agravada, não piore mais. Não piore mais. Você precisa cuidar da sua irmã. Ela precisa de você. E aí eles fazem aquela doutrinação espiritual, ativa a memória dela, ela vê a mãe, chora muito, se arrepende, e depois disso Marina volta para o corpo, acorda, abraça a filha e diz, minha filha, eu não vou fazer isso, eu vou cuidar de você. Nem se lembra do que ouviu no plano espiritual, mas vocês vejam a consciência desperta. A consciência dela foi desperta pelo amor da mãe, pelo cuidado dos espíritos amigos que nos cuidam, nos vigiam e se preocupam com essa nossa felicidade aqui na Terra. Porque para eles, a nossa felicidade é o cumprimento do nosso dever moral, diante do que assumimos na espiritualidade e que aqui viemos fazer. O compromisso com a mediunidade, o compromisso com a família. Eu achava que com muitos filhos não precisava ir para um centro espírita, trabalhar de médium. Quase que enlouqueço. Fiquei praticamente paralisada em cima de uma cama por vários meses, até que uma médium vidente disse, você só sai dessa cama quando você decidir voltar a fazer o que você prometeu. Você precisa orar pelos outros e cuidar dos doentes. Eu disse, é só isso, minha irmã. Em 3 dias você se levanta dessa cama e vai para seu banheiro e toma banho. Eu não usava nem mais minhas mãos. Em 3 dias eu me levantei. Capengando, como a gente diz aqui no Nordeste, caindo aos pedaços, mas fui, me sentei no banheiro e tomei um banho. Então, não adianta a gente dizer, não, é porque eu tenho muitos filhos, eu tinha todas as justificativas do mundo para dizer que não podia sair de casa. 8 filhos. Isso não é justificativo. Para quem tem um compromisso mediúnico, para quem tem um compromisso profissional, muitas vezes a pessoa assumiu um compromisso profissional muito grande, por exemplo, as pessoas que trabalham com saúde, não estou tirando as outras profissões, mas as pessoas que trabalham com saúde e com educação, minha gente, pelo amor de Deus, é muita energia que se pede. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou passando o horário, vocês me perdoem, mas é porque enquanto eu não chegar a sentir isso que eu estou sentindo agora, sabe? Essa força, essa consciência de que não existe felicidade sem um dever cumprido, isso é enrolação, isso é religião de imaturidade espiritual, que diz que a felicidade da gente é aqui na Terra, que a gente vai ser feliz, que Deus vai dar o que você pedir. Não é assim. Deus vai dar o que for necessário para que a gente aprenda, para que a gente cresça porque Ele nos ama. Então, que nós possamos pensar, essa felicidade é possível? Sim. Faça amigos, tome cafezinho no final da tarde, visite familiares, vá para os parques, tenha alegria, leve os netinhos para passear, chama o irmão para fazer aquela visita, faz uma viagemzinha com a família, leva alegria para teu povo, não fica distante.
leva alegria para os trabalhadores do centro espírita. Marca um cafezinho aí, Daniel, com esse pessoal. Não sei nem como, né? Porque tu está distante. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para a gente ter alegria. Evita muita coisa ruim, conversa ruim, sabe? Sai dessa vibe negativa, porque o mundo está alimentando muito isso. E a gente precisa alimentar. Meu netinho, eu tive uma alegria tão grande, um dos meus netinhos, tem 8 netinhos, o nono está se gerando. Aí um de 3 anos chegou, passou um fim de semana aqui comigo, aí no domingo de tarde ele viajou, eu garanto que essa é a última coisa que eu vou dizer. Aí ele chegou na cozinha da casa da outra avó, chegou para o pai dele e disse, papai, eu queria lhe dizer uma coisa. Ele disse, o que é, meu filhinho? Vovó Corrinha é feliz. Gente, aquilo para mim foi o máximo. Porque a gente brinca de se esconder, desenha, pinta, corre, vai dar água nas plantas. A gente senta no chão, bota para dormir, conta história para ele. Eu só estou rindo, né? Não dou nem um carão, nem uma tapinha, graças a Deus. Então, eu sou feliz. Eu fiquei tão feliz ele dizer isso. Porque que coisa boa, uma criança de 3 anos já sabe o que é felicidade. É você contar história, é você fazer coisas, é você... Ele já está entendendo o que é ser feliz. Isso é muito bom, gente. E eu estou feliz por ter falado com vocês, por estar sentindo essa energia que a espiritualidade sempre me proporciona, quando eu cumpro com esse dever também, de falar do Evangelho, de renovar isso em mim, sabe? Essa busca de espiritualidade. Muito obrigada de coração, que a gente seja feliz e que a gente busque essa felicidade possível, tá bom? Obrigado, Socorro. Só podemos te agradecer e dizer que estamos felizes em contar com a tua companhia, nos trazendo esse manancial espiritual que veio descedentar nossas almas carentes, né, desses ensinamentos, desse conhecimento, porque a gente muitas vezes se deixa contaminar, né, pelo mundo, pela mídia, e vai atrás dessa felicidade fugidia, que são os bens materiais, o possuir, o ter. Então, nós precisamos desse tipo de palavra que nos incentive, porque nós, seres humanos, ainda somos frágeis, né? Moralmente. Então, a gente cai com facilidade, mas sempre que temos a oportunidade de ouvir alguém com essa força, com essa vontade, nos passando esse ensinamento, isso também nos incentiva a prosseguir, a caminhar nessa direção, né? Então, nós é que ficamos Que muito bom. agradecidos. E quando você falou nos reunirmos para um café, nós tivemos essa oportunidade aqui. Os que moram mais pertinho, inclusive a Lina está aqui, a Tayane foi, e mais a Eliane esteve, nós fomos a Itapema, nós moramos todos pertinho, e fizemos um café da tarde com a Alice. Você conhece a Alice também, né? Isso. Então, a Alice, eles têm apartamento em Itapema, ela esteve ali, marcamos um chá da tarde. Ai, que legal. Tivemos, acho, umas 8, 9 pessoas. Claro que muitos moram longe e não puderam participar, não é? Mas, realmente, o Túlio é testemunha disso, ele participava conosco, né, o teu filho, e Isso. nós tínhamos sempre assim, eu gostei de incentivar essa confraternização. Eu acho que um grupo de estudos, ele não é um estudo como na escola, que tu vai lá e tem a instrução, vai embora e pronto, cada um segue a sua vida. Eu acho que nós temos que aprender a ter essa convivência como irmãos que somos, né? Como amigos, depois como irmãos. Então, nós tínhamos sempre, na Casa Espírita, uma vez por semana, a gente fazia uma confraternização no final do encontro de estudo. E 2 encontros anuais com toda a família, um em junho e um em dezembro. Então, eu fiquei até de te mandar fotos em que o Túlio participou, também acabei esquecendo, mas eu vou te mandar. Em que a Certo. gente fazia aquela festa grande com toda a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. É uma confraternização muito gostosa. E, claro que virtualmente não chega a esse ponto, mas a gente sempre comenta como
mesmo virtualmente, a gente sente essa energia do grupo. A gente transmite uns aos outros essa energia, porque a energia não tem distância para ela percorrer, né? Nós trocamos essa energia morando em cidades diferentes. Então, a internet, se nós fizermos bom uso, ela é maravilhosa. Nós não estaríamos agora aqui te ouvindo se não tivesse a internet, né? Isso. Então, nós tendo essa maravilhosa ferramenta, vamos fazer bom uso dela. Isso aqui também é felicidade. Poder confraternizar, poder ouvir uma palestra maravilhosa como essa. Então, pessoal, acho que vamos fazer aquele momentinho pinga-fogo, assim, com a Socorro, vamos aproveitar todo esse conhecimento, né? Alguém gostaria de algum questionamento, alguma colocação? Vamos aproveitar para questionar a Socorro. Gorete, algum questionamento para fazer, Gorete? Eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver. Não, ainda não. Estava muito bom, realmente. A Socorro, assim, aborda de uma maneira muito clara e no dia a dia, né, as coisas que acontecem com a gente, e tira a letra, né, e transforma em ações, assim, bem fáceis da gente se identificar, né, no nosso dia a dia. A gente procura, assim, avaliar quando você está falando, né, Socorro? Vai avaliando o que a gente vai fazer no dia a dia, o que a gente tem que mudar, né? As pegadinhas que a gente acaba caindo involuntariamente, né? Mas que a gente já tem consciência de que a gente tem que ter cuidado, né? E o incentivo também para agir com mais Ciência, né? com mais consciência, né, e não nos deixarmos levar por outras ideias que não são tão sãs, né? Porque realmente acontece muito, a gente ouve muito, né? Para que saiamos dos nossos caminhos, né? Aqueles os quais nós já nos comprometemos anteriormente. E quando você falou nisso, sabe? Realmente eu fiquei aqui me perguntando eu estou agindo corretamente, mas a gente sempre tem oportunidade, né? Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, acredito que estão conosco hoje, né? Para que a gente possa prestar muita atenção no que você falou e acionar certos gatilhos que estão aqui meio enferrujadinhos e precisam, né? Um Uma coisa, empurrãozinho. isso que Obrigada. você falou, posso completar, né, Gorete? Comentando, veja bem, o que vai nos ajudar nessa execução desse projeto divino, né, da nossa reencarnação, é justamente o nosso conhecimento espírita. Sim. É por isso que a gente não pode se dizer espírita, de fato, se a gente não tiver essa busca desse conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é a nossa vacina, certo? Porque nós trazemos em nós muita materialidade, as outras vidas todas, temos uma cultura aí nossa aqui do Ocidente que é uma força muito maior, certo? Então, se nós não tivermos buscando o conhecimento espírita, o autodescobrimento para analisarmos quem realmente nós somos, que necessidades nós temos, o que é que realmente minha consciência está pedindo. Joana de Anjos vai dizer que nós precisamos não só orar, mas meditar, porque ela diz que na oração você pede, louva, agradece, mas na meditação você escuta, você sente, você sintoniza. Então, nós precisamos ter essas paradas, essas leituras com reflexão, os momentos de prece, para que a gente possa dar um sentido maior à nossa vida. Senão, a gente vai ficar no automático. Levanta, faz isso, faz aquilo outro. Não, a gente precisa dessa busca interior para a gente saber realmente o que é que me gera bem-estar. Lembra daquela proposta de Santo Agostinho? Olhar o dia? Lembra daquela questão de Santo Agostinho? De revisar o dia, a questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de superar as suas tentações, vencer as inferioridades?
Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Ou seja, aí Santo Agostinho, aí Kardec diz, sim, a gente conhece essa máxima, a gente sabe que ela existe, mas como fazer isso? Como? É fácil se conhecer? Santo Agostinho dá a receita, e ele é doutor nisso, né? Analisa o dia. Quando a gente começar a fazer isso, você vai saber. Eita, não era para eu ter dito isso. Quando você começar a analisar, rever, eita, era para eu ter telefonado para minha mãe, me esqueci. Aí você pega uma agendazinha, bota do lado da cama, já deixa o lápis lá, você começa, comigo é assim, começa a fazer, eu começo a me lembrar das coisas. Parece que é o momento que você para. Eu já deixo ali, a agenda e um lápis. Tá bom, meu filho? Saiu, esvaziou, tá bom, agora deixa lá, agora vamos rezar. Porque até agora não foi prece. Foi só lembrando o que faltava, lembrando o que tinha de fazer ou o que fez de errado. Então eu anoto, digo, parou, pronto, socorro, agora vamos rezar. Por quê? Porque Santo Agostinho estava certo. Quando você faz essa retomada do dia, aí você diz, eita, amanhã eu preciso pedir desculpa. Não, amanhã eu não posso esquecer. Aí eu vou repensar isso melhor. Quando acontecer essa cena, eu vou pensar melhor. Aí a gente cresce. Então, nesse sentido que você falou, realmente a gente precisa ter mais consciência, porque, segundo Jung e Freud, nós agimos 5% consciente e 95% é do nosso inconsciente. Ou seja, a gente repete os condicionamentos e os nossos atrasos. Então, para evoluir, é preciso estar mais consciente de buscar isso. Então, não é fácil agir com consciência. Geralmente, a gente bota para fora o que já está, já vem, quem sabe, só Deus sabe há quanto tempo. Então, é isso o roteiro. Alguma pergunta mais? Muito bom. Marilene, senhor Edgar, estão quietinho ali olhando para nós. Eu acho que vocês têm um questionamento para Socorro, não é? Não é? Eles estão com a carinha ali de quem quer dizer alguma coisa. Questionamento não, é o seguinte, que quando a Socorro começou a falar, porque as mães são anjos travestidos de gente na terra, né? E as mães sabem o que é necessário. E as vós também, né, Socorro? Como diz o Simão Pedro na palestra dele, que os avós têm que judiar um pouco, têm que brincar com os filhos, os netos, né? Curtir os netos e não educar os netos, mas curtir eles, estragar um pouquinho eles, que os pais depois corrigem. É um prazer muito grande mesmo. Eu vi você falando aí, saudade muito grande. E também quando a gente junta esse grupo maravilhoso, que é esse grupo nosso aí, é uma família nossa, está no nosso coração. Obrigada pelo carinho. Socorro, você fez nós mais felizes hoje. Ah. E claro, esse grupo maravilhoso também. Estávamos com muitas saudades de ouvir você. Deus te abençoe, minha querida. Obrigada, Madeleine. Muito obrigada. Muito bom. Do início ao fim, a gente vai ouvir de novo. O Daniel, muito gentil, ele põe no grupo, depois daí a gente ouve de novo. Deus abençoe você e a tua família e toda a nossa família do Grupo Miramês. Isso. Obrigada, um abraço bem grande. Obrigado, Marilene. Obrigado, senhor Edgar. Kátia, você está olhando assim como quem quer fazer um questionamento a Socorro, não é? Eu quero agradecer a Socorro por esse ensinamento muito rico, né? Muito valioso para nós todos aqui. E dizer que teu neto é muito feliz em ter uma avó que ensina a ele o que é a felicidade e que ela vem das coisas muito simples, né? Das coisas muito leves, né? Parabéns, querida. O que eu quero comentar é que eu me considero uma pessoa muito feliz. Então, por quê? Porque, como todo mundo, né, tem as fases que não são muito leves, mas eu acredito que ter a esperança de que aquilo vai passar e de que aquela situação é um aprendizado
e que também é para aquelas pessoas que estão ao meu redor e que eu faço parte de um processo, isso me faz muito grata, e isso me traz felicidade, né? Então é isso que eu queria dizer, e te agradecer de novo, e foi um prazer te ouvir de novo, né? E que venha mais vezes, que nós tenhamos outras oportunidades de te ouvir, tá bom, querida? Muito obrigada, Kátia. E que bom que você já reconhece essa felicidade em sua vida. A gratidão é um sentimento grandioso de reconhecimento das dádivas, e isso é divino, isso é enriquecedor. Muito bom. E falando em gratidão e felicidade, eu não sei se a minha filha, Tayane, ela está aqui presente. A Tayane conheceu o Túlio, nós estudávamos juntos, né, Tayane? A Tayane é minha filha, te apresento, Socorro. E ela está passando por um momento de felicidade, está se recuperando do Covid. Faz uma semana que ela está em casa, Ai, que maravilha. se recuperando, não é, Tayane? Você quer fazer algum comentário, algum questionamento a Socorro? Boa noite, Socorro. Agradecer, Boa noite. primeiramente, pela tua palestra maravilhosa. E o pai falou isso, é engraçado que eu estava pensando exatamente isso, que bom já estar em condições de ouvir, né, tuas palavras e estar novamente aqui no grupo. Até semana passada eu falei para ele, eu vou ficar com a câmera desligada, só ouvindo, porque estava naqueles primeiros dias ainda, então a gente fica mais na cama, no escurinho, né, no silêncio. Então, realmente é uma grande felicidade hoje poder ver todo mundo e estar em condições de interagir também, né, não só apenas ouvir. Não tenho nenhum questionamento, só agradecer mesmo e como é importante, ouvindo, né, você falar e pensando, a gente acaba trazendo para a nossa realidade, né, essa questão do estar presente no momento presente, né, porque é bem como você diz, às vezes a gente está no automático e perde tantos detalhes do dia a dia, porque tem tanta felicidade no nosso dia a dia, e muitas vezes nós deixamos passar, né, e eu acho também quando a gente acaba adoecendo, que tem que ficar, né, dessa forma, longe de todo mundo, parece que nós nos damos mais conta disso, né? Até teve o aniversário da minha priminha, agora era 1 aninho no domingo, e faz tempo que eu não vejo a minha família, então eu morava no Rio Grande do Sul, faz pouco tempo que eu moro aqui em Santa Catarina, então eu estava naquela expectativa, né, de ver a minha tia, que está aqui também no grupo, e aí chegou o domingo, eu que pena, né? Não vou poder ir porque o Covid não, infelizmente, não deixou. Mas depois olhei as fotos e também, como a gente fica feliz só de ver que a família se reuniu e pôde estar junto, né? Até o pai disse, estava bem bom o aniversário, comemos bastante bolo, né? Eu achei muito engraçado, porque é bem isso, essa coisa do confraternizar todo mundo junto e ter esse momento, né? Então, acabou que eu também fiquei aquela coisa de, fiquei chateada por não poder estar junto, mas só de ver eles juntos, a gente fica feliz também, né? Então... Que bom, Tayane. Deus te abençoe, boa recuperação. E você vai ver, quando a gente volta assim, a gente começa a ver coisas que a gente nem via, né? Verdade. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Deus te abençoe, muita saúde. Obrigada. Muito bom. Fátima, você está olhando assim com o olhar de quem vai fazer uma pergunta para Socorro. Eita, está intimando mesmo, viu, Daniel? Querida, a segunda vez, né, que eu já te escuto, assim, muito fã sua, gratidão por tanto ensinamento, e hoje me chamou muita atenção, eu nem sei se foi exatamente com essas palavras que você disse essa frase. A felicidade é a reconstrução de Deus em nós. Isso assim me tocou demais, que eu estou aprendendo muito nesse grupo, né? Eu falo toda reunião, né, que o Daniel me chama, os estudos, né, sobre a moralidade, né, no ensinamento espírita. Então, isso aí me tocou muito hoje quando você falou isso. E, claro, toda a tua palestra, né, mas essa frase, para mim, foi o máximo da tua reunião. Obrigada, tá? Por tudo. Eu que agradeço, porque assim, cada um da gente recebe
o que a gente está mais na sintonia, né? Você veja que Tayane é a questão da saúde, né? Então, cada um da gente, cada momento da vida diz algo para a gente tem que estar alerta para perceber, certo? Então, a felicidade, não existe felicidade sem o homem estar conectado com Deus, certo? Por quê? Por mais que ele encontre facilidades no mundo material, vai chegar um ponto que ele diz, tudo isso que eu construí vai ficar o quê? Só como história e estímulo, se foram coisas boas para os outros. Mas olha a diferença de quem tem a certeza da imortalidade, né? Olha a diferença da gente que consegue já compreender a imortalidade, a vida continua, o progresso continua, as sementes que eu deixei plantadas aqui na Terra, lá na frente eu vou colher, que eu vou reencarnar. Olha a diferença, a conexão, certo? Então, não existe felicidade sem o homem estar conectado com Deus. Porque essa conexão Deus não é amor, nós não somos filhos de Deus. Então, não existe felicidade sem amor. As pessoas que cometem suicídio, que fazem tragédias, todas elas estão doentes, revoltadas, loucas, alucinadas, anestesiadas, obsidiadas. Nenhuma está no estado normal, gente. Então, essa reconexão com Deus, essa busca, para a gente sentir Deus como filho pródigo, que volta para o Pai, depois de quebrar a cara, de sofrer, de se decepcionar com o mundo, ele não volta? Então, nessa volta que nós encontraremos a nossa paz. Então, isso lhe tocou porque deve ser o momento seu, entendeu? Esse momento de busca, de você querer, meu Deus, porque realmente Deus alimenta nossas almas. O amor alimenta. Está lá um capítulo no livro nosso lá, né? O amor, alimento das almas, né? E a gente sabe que é isso. Então, que bom que você se tocou, isso é muito bom, que cada um de nós possamos colher alguma coisa, não é? Eu espero, eu também colho, gente. Ao me preparar e ao falar, tudo isso tem um reflexo em mim, muito positivo também, sabe? Porque a gente precisa se reconstruir, não é? No amor, na busca de paz, na busca de sintonia com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade, com Deus. Isso, a gente precisa desse alimento, e isso me faz alimentar. Muito bom, obrigado, Socorro. Novamente, vamos te agradecer. E, assim como a espiritualidade tem horário, nós também. Então, nosso horário está chegando ao final. E essa troca que estamos tendo dessa energia tão positiva, ela seria por muitas horas mais. Nós temos nosso horário a cumprir. E peço desculpa aos demais por não ter podido chamá-los para interagir também, mas chegamos no nosso final do nosso encontro, agradecendo então novamente a Socorro por essa maravilhosa palestra, essas maravilhosas maravilhosas palavras, né, que nos trazem um incentivo a irmos sempre em busca dessa felicidade possível. E vamos aproveitar então, aí, novamente, refazer o convite a Socorro, se for possível, fazer a nossa palestrinha de encerramento de ano em dezembro. Vamos ficar aguardando ansiosamente a possibilidade. Tá certo, eu lhe aviso, sim. Então, tá bom. E aproveitar, então, para ouvir mais um pouquinho a Socorro, vou te pedir para fazer a nossa prece final. Pode ser, Socorro? Pode sim. Então, vamos agradecer, né, a vocês pela paciência de nos ouvir e agradecer a Deus por esse momento, né, em nossas vidas. Senhor Jesus, é com alegria, Senhor, que reunidos em Teu nome, por pensamentos, por sentimentos e palavras, apesar da distância física, Senhor, a aproximação espiritual, emotiva, emocional, que nos une, Senhor, na busca do bem, na busca da construção da nossa paz, da nossa harmonia, que gera, com certeza, a nossa felicidade. Abençoa-nos, Senhor, cada um, para que tenhamos as intuições, as orientações do nosso projeto reencarnatório, dos planos que foram feitos para cada um de nós, a fim, Senhor, de que nós possamos executá-los com alegria,
com responsabilidade, assumindo o nosso dever moral diante daqueles que a espiritualidade colocou em nossos caminhos, para reatarmos os laços, para construirmos elos de amor, para ampliarmos os nossos conhecimentos e trocarmos experiências. Te agradecemos, Senhor, assim, pela bênção da família. Pode não ser a melhor, mas é a que nós precisamos para crescer contigo. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela profissão, pela nossa remuneração profissional. Pode não ser o que imaginávamos, mas é o que precisamos nesta vida para aprendermos a conviver e a usar melhor os recursos financeiros. Queremos te agradecer, Senhor, pelo corpo que recebemos. Pode não ser o melhor, o ideal que o mundo colocou como imagens de desejo para nós, mas é o corpo que nos permite caminhar, aprender, exercitar-nos no dia a dia para o aprendizado maior do Espírito. Queremos te agradecer, Senhor, pelo lugar em que fomos colocados, como a cidade, o estado, o emprego, a relação afetiva, a família, enfim, tudo que nos acontece, pois sabemos, Senhor, que há um plano maior direcionando nossas vidas, nos levando ao que precisamos e não ao que desejamos, ensinando-nos a superarmos a nós mesmos a partir da concepção espiritual de que somos seres interexistenciais, buscando na Terra o aprimoramento que precisamos para superar o orgulho e o egoísmo, os vícios maiores, Senhor, que geram tantas dores e o mal na Terra. Assim, gratos por este momento de estudo, nós te pedimos por cada um de nós que aqui estamos e os que ainda ouvirão, para que sejam tocados pelas lições do convite ao trabalho no bem, ao aprendizado espiritual e à nossa transformação interior. Abençoa-nos, Senhor, nos concede uma noite de paz e uma manhã de recomeço, de aprendizados maiores em nossa vida, em nossas vidas. Sê conosco e nos ampara, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.